Bora lá mergulhar num assunto que pode mudar o jogo do autoconhecimento. O Clifton Strengths da Gallup. A ideia central aqui é bem simples, mas poderosa. E se a gente parasse de focar no que não fazemos bem e começasse a investir nos nossos talentos naturais? Pois é, já parou para pensar nisso? A vida inteira a gente escuta que precisa consertar os pontos fracos. Mas e se o verdadeiro segredo do sucesso for o caminho oposto? E se for sobre pegar aquilo que a gente já tem de bom e deixar espetacular? É exatamente essa a provocação que a gente vai explorar. E para fazer isso, o primeiro passo é descobrir quais são os seus superpoderes. É aqui que entra o Clifton Strengths. Pensa nele como um mapa que ajuda a gente a identificar esses talentos que já nasceram com a gente, mas que muitas vezes passam batido no dia a dia. Agora, vamos entender o que a Gallup quer dizer com força. Não é só algo em que a gente é bom. A definição deles é bem específica. É a habilidade de ter um desempenho consistente e quase perfeito em alguma coisa. Vou até repetir, consistente e quase perfeito. O nível é alto, né? A estrutura toda é bem organizada. Funciona assim. No topo, a gente tem os domínios, que são 4 grandes grupos de talentos. Dentro desses grupos, a gente encontra 34 temas, que são basicamente padrões de como a gente pensa, sente e se comporta. E na base de tudo estão os talentos, as habilidades que dão vida a cada um desses temas. Bem lógico. Certo, então vamos dar uma olhada mais de perto nessas 4 grandes categorias, os domínios. Entender isso é o primeiro passo para sacar onde é que as nossas forças mais brilham. Aqui está o resumo da ópera. O domínio de execução é sobre botar a mão na massa, sobre como a gente faz as coisas acontecerem. O de influência é sobre como a gente vende uma ideia e convence as pessoas. Construção de relacionamentos, como o nome já entrega, é sobre criar conexões fortes. E por último, o pensamento estratégico é sobre como a gente absorve informação e planeja lá na frente. O ideal é que uma equipe tenha gente de todos esses domínios, aí fica super completa. Beleza, vamos começar nosso tour pelo pensamento estratégico. Quem tem talentos fortes aqui está sempre pensando, absorvendo informação, analisando tudo. São as pessoas que nos ajudam a enxergar o que pode acontecer. Um exemplo clássico é o tema futurista. A pessoa com essa força fica super empolgada com o futuro, com as possibilidades. São os visionários do grupo, sabe? Estão sempre pintando um quadro incrível do que vem por aí e inspirando todo mundo com isso. Outro tema fascinante aqui é o de ideação. Pessoas com esse talento são verdadeiras usinas de ideias. Elas têm uma capacidade impressionante de conectar coisas que, para a maioria de nós, não tem nada a ver uma com a outra. São perfeitas para uma sessão de brainstorming. Agora, pulando para o próximo domínio, execução. Porque, ter ideias geniais é ótimo, mas alguém precisa fazer o negócio sair do papel. E é aí que entram os talentos de execução. Eles transformam planos em realidade. Um talento fundamental aqui é o restaurador. Pessoas com essa força são mestres em resolver problemas. Elas adoram o desafio de pegar algo que está quebrado, analisar o que deu errado e consertar. São solucionadores natos. E tem também o realizador. Sabe aquela pessoa que parece que tem uma bateria interna que nunca acaba? Essa é a pessoa. Ela precisa realizar coisas, completar tarefas, riscar itens da lista. A satisfação vem de ver o trabalho feito. Seguindo em frente, chegamos no domínio da influência. Essas forças ajudam a tomar a frente, a falar, a garantir que a voz de um grupo seja ouvida e que todo mundo siga na mesma direção. São os talentos que dão poder às ideias. Um tema-chave aqui é o ativador. Enquanto o pessoal ainda pode estar discutindo os detalhes, a pessoa com o talento de ativador já está perguntando: e aí, quando a gente começa? Eles são o empurrãozinho que transforma a conversa em ação. É o catalisador que cria o movimento. E por último, mas super importante, temos o domínio da construção de relacionamentos. Esses talentos são tipo a cola que mantém um time unido, sabe? São eles que transformam um grupo de pessoas numa equipe de verdade, onde o todo é maior que a soma das partes. O tema da empatia é o exemplo perfeito disso. Pessoas com essa força têm uma capacidade quase intuitiva de se colocar no lugar do outro. Elas não só entendem, elas sentem o que os outros estão sentindo. E isso cria uma base de confiança e conexão muito forte. Ok, já passamos pela teoria, vimos os domínios, alguns exemplos, tudo muito legal. Mas como é que isso funciona na prática, no mundo real? Vamos ver agora as forças em ação. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, olha só esse número. Mais de 29 milhões de pessoas no mundo todo já fizeram a avaliação do Clifton Strengths. É gente pra caramba.
Isso mostra que não estamos falando de uma ferramenta de nicho, mas de algo com um alcance e uma credibilidade enormes. Agora, um ponto super importante. A própria Gallup deixa bem claro como usar e como não usar a ferramenta. Ela é excelente para autoconhecimento, para desenvolver equipes, para coaching. Mas atenção, ela não é recomendada para contratar ou selecionar pessoas. E o motivo é simples. O objetivo é ajudar as pessoas a crescerem, não colocar elas em caixinhas. Usar para contratar pode criar times onde todo mundo pensa igual. E aí a gente perde a diversidade que gera as melhores ideias. Depois dessa análise toda, a bola volta pra gente, né? A questão principal é o autoconhecimento. A ideia não é só entender a teoria, mas pensar em como ela se aplica na nossa própria vida. Fica a reflexão. Qual seria a nossa força dominante? E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A chave é capitalizar as forças, e para isso precisamos conhecê-las. É sobre mudar o foco. Em vez de se perguntar o que tem de errado comigo, a gente começa a perguntar o que eu tenho de incrível. E isso nos leva à reflexão final. Agora, com essa estrutura dos domínios e dos temas em mente, qual poderia ser a sua principal força? Uma dica boa é pensar naquelas atividades que, quando você faz, o tempo voa e a energia só aumenta. A resposta, muito provavelmente, está por aí.